Não tinha como eu não amar Shumatsu no Valkyrie. Mangá, é claro, o anime é uma bosta e eu não falarei mais nada sobre isso. O mangá tem narrativa pela narrativa, que pra mim, que gosta de estudar a eficácia da quadrinização do mangá, é algo muito divertido. Afinal, um dia eu espero poder fazer minha própria HQ na minha vida, e eu gosto muito de ação, e eu gosto de imaginar imagens de ação. E aí o mangá também tem a exploração de tudo que compõe uma luta, também é algo que me fascina, pois eu sou um daqueles que gosta de filosofar até na hora de pensar na composição de lutas legais. Eu sou um maldito de humanas, talvez. Vou ter que ver isso quando eu fizer o Enem. Mas vamos falar sério, às vezes precisamos de entretenimento pelo entretenimento. E a premissa de deuses versus figuras famosas da humanidade, porra, é demais. Eu comecei a ler o mangá por causa de uma animação feita por fã, onde tinha um rap do Adão em espanhol cantando. A composição foi tão boa que eu fiquei louco pra saber que porra era aquela na minha tela. Que Zeus loucão e esse Adão me fez questionar a minha sexualidade. Eu precisava saber de onde era isso. Então se prepara que hoje iremos falar de Lubu vs Thor, Adão vs Deus e o meu xodó Sasaki Koshiro vs Poseidon. Aliás, são muitos deuses gregos, podia ter um pouco mais de variedade, mas beleza. Admito que de começo eu fiquei bastante decepcionado com o que eu vi. A primeira luta é bem chatinha, a do Lubu e do Thor. De longe a pior do mangá e é contra tudo que eu esperava dessa porcaria. Eu já não tinha gostado dos exageros de violência e coisas eds que tentam me impressionar. Sempre que alguma obra tenta constantemente me impressionar, só me dá preguiça. Olha só, palavrões, histórias lendárias, uma mina maluca que faz todo mundo virar o mini Faustão na plateia, falando ô louquinho meu. Ainda mais porque o martelo de Thor é simplesmente ridículo. Parece a porra de um brinquedo e não passa a impressão de ser funcional essa porra ou fodona. Mas o que mais me incomodou foi a falta de contraste entre o passado do Lubu e do Thor. Eu pensava que o anime, quer dizer, não, anime não. Eu pensava que o mangá iria retratar fortes pensamentos e o contraste no modo de lidar entre entidades e meros mortais que somos, né? E então, quando eu vi o Thor sendo um imortal muito poderoso, eu comprei o fato dele ser entediado com a vida. Mas quando eu vi o Lubu bocejando enquanto era levado ao enforcamento, simplesmente meu emocional, que já não estava na luta, foi mais longe ainda. Não é nada humano essa atitude, totalmente fora da realidade. Além de ser ridículo, isso faz o Lubu ter nenhuma diferença com Thor, que é um deus. Não era para os dois serem tão distantes do leitor. Eu só não parei de ler porque a narrativa é ágil e a parte do cavalo que vai ajudar o Lubu pra lutar, eu simplesmente não consegui parar de ler. Era demais, adoro animais. Animais são incríveis e mesmo não fazendo sentido um cavalo chorar em lágrimas, o mangá sabe impactar quando quer. E tem umas artes bem impactantes e a imagem chama muita atenção e quando você entende a situação, tu fica ainda mais putz da cabeça. Pelo menos eu fiquei. Eu também adorei o design dos personagens. Tá, tirando o martelo do Thor, isso é uma merda. Mas essa interpretação diferentona e super japonesa dos personagens e essa versão do Thor, com certeza chamou minha atenção. E mitologia só é muito legal, não tem muito o que fazer. Eu gosto de ver as interpretações de Shumatsu perante as mitologias. Também gostei do fator histórica da obra. Quer dizer, eu ainda não superei o Lubu bocejando. Isso parece aquela cena do Baki, onde o autor tenta trazer glória, aquele maluquinho que ficou deitado no chão e por isso ganhou do Muhammad Ali. É só muito vergonhoso, mas em Baki pelo menos serviu de piada. Aqui parece que o autor realmente não queria que o Lubu tivesse chorado em sua morte, que faz muito mais sentido e eu sinceramente gostaria, ia dar alguma coisa ao personagem. Nosso nacionalismo é fogo mesmo. Se bem que ele é chinês, né? E o cara que fez isso é japonês. Então não é nacionalismo. Nacionalismo. Palavra estranha. Mas ainda acho que valeu a luta. Não como uma primeira, Shumatsu no Valkyrie com certeza tem uma das piores apresentações de conceitos que eu já vi. Toda a explicação das Valkyrias é tão chato que eu simplesmente me recusei a ler e mesmo assim entendi. Eu odeio quando eu não leio algo e mesmo assim entendo, cara. Por que tudo tem que ser tão previsível? Desculpa. E isso mostra o quão desnecessária é essas cenas. Eu só li essas explicações do mangá no começo quando eu reli. Na primeira vez eu só queria chegar logo na luta do Adão e do Zeus. Falando nela, vamos pra lá antes de vocês pensarem que eu não gosto da obra. Acho que vocês já pensam nisso, né? Vamos tomar no cu então. A primeira luta devia ser Adão e Zeus, se vocês não queressem que eu ficasse hateando.
Eu cheguei aonde queria, chega a ser fenomenal quanto essa luta superou minhas expectativas, tendo tantas cenas marcantes, eu diria até icônicas, como a entrada do Adão, que coisa mais linda. E cara, vamos dar uma moral pra Shumatsu no Valkyrie, pois o Adão não é um personagem ficcional amado, e se começou a ser foi por causa dessa interpretação foda do mangá, que com certeza não é lá aquelas coisas de fiel, né, mas que mostra o poder de ter boas ideias, dando referências de sua história o tempo todo em imagens lindas, ou até na ideia foda de que Deus fez Adão essa imagem, por isso ele consegue copiar os golpes dos deuses. Se isso não é irado, eu não sei o que é, meu irmão. E toda essa construção do Adão vai mostrando o quão lendário o personagem é, fazendo uma aparência que é o ápice da masculinidade, pelo menos no padrão japonês, é claro, que basicamente quanto mais feminino melhor. Só que aqui é muito menos Shun do Cavaleiros do Zodíaco e muito mais, bom, natureba, né? E falando na moral, um cara tão foda ser tão pequeno e magrelo é legal, pelo menos eu acho isso, desculpa se eu sou... bom, triste. Claro que o Adão é musculoso, mas não é nada exagerado. E vamos falar a verdade mais uma vez. Hoje sou um homem de verdade e falo verdades. Esse é o corpo ideal para o combate. Muito mais que o exagero de Zeus. E olha o contraste, isso é importante. A personalidade... contraste, viajei. E a personalidade casual do Adão também é muito legal. Gosto da ênfase que dá nele não ser convencido, mas sim um cara simples e sincero. Além dele falar com familiaridade com o pai dos deuses, que, bom, afinal ele é o pai de Adão, pois o Adão não é filho de humanos, Adão é filho direto de Deus. E como eu acho que não existe Deus cristão nesse universo, Zeus acaba sendo o papai de Adão. Isso justifica também de forma muito legal porque Adão ser tão insano e de forte, muito além de todos os humanos que aparecem até agora, tendo um poder muito mais absurdo, pelo menos, do que todos eles. O resto é algo mais... bom, foda-se, eu só tô chupando o pau do Adão. Tirando o Buda também, o Buda não tem o que fazer. Mas ele é um caso mais específico, o cara transcendeu. Não é mais humano nem Deus, ele é o Buda. Mas o Adão é o ápice do básico que Deus nos fez de melhor. Sempre carrega essa figura de um pai protetor e forte, sendo decidido, romântico e que segue seu livre-arbítrio como ninguém. Amando os humanos como se fossem seus filhos. Afinal, eles são, né? E o contraste com o Deus dos deuses que não tem respeito a seus iguais é tudo que eu precisava para entender os dois. Sendo bastante para entender suas atitudes e saber para quem eu iria torcer desses dois lados de uma moeda. Esta é a luta de Adão e Zeus, e simplicidade e impacto é o que é nessa luta. Isso é o resumo dessa luta, na real, uma luta de porradaria franca, muita porradaria mesmo, não um Lubu e Thor que trocam, sei lá, 6 ou 4 golpes. Adão e Zeus trocam muita porrada e... tá, eu posso estar muito empolgado, mas Shumatsu no Valkyrie não é algo que vai mudar sua vida, mas a construção até o momento da troca de socos é algo sensacional. Afinal, Shumatsu no Valkyrie é um mangá sublime quando a questão é trazer impacto através da arte. E o começo da luta é especificamente para mostrar o quão rápido e forte os dois são. Mais especificamente Adão, que traz a esperança depois da primeira derrota, ao mostrar os olhos do Senhor. Zeus vai até o limite e mesmo assim não parece ter chance contra o Adão, mesmo usando o seu ataque mais rápido. Zeus grita, meu ataque é foda, do não sei o que, mas Adão consegue usar contra Zeus e ainda fala nosso ataque. Karl Marx, que homem! Assim que começa o Adames e a troca de socos com plot twist, aí começou a plot twist atrás de plot twist. Você achava que o Adão tava desviando só pra ser foda no começo da batalha, na verdade toda a batalha? Não, ele não tá tirando onda, não mesmo. Ele tem que desviar de todos os socos porque Adão não tem a resistência de um deus. Muito provavelmente ele morrerá com só um soco de Zeus, ainda mais nessa forma, e os olhos de Adão têm um limite. Isso destrói tudo que a gente estava acreditando até aquele momento, pelo menos o que eu estava acreditando até esse momento. E mostra a força de Zeus, um ser tão imparável que nem os olhos de Deus aguentam o acompanhar. Sua força e resistência também é muito maior do que Adão, que jamais se levantaria depois de ter um pescoço quebrado. E o golpe que acertar em cheio é o fim de Adão. Mas Zeus também está no limite. E eu ficava virando as páginas loucamente até que acontece o inevitável. O natural a se acontecer com um homem que tenta se igualar a Deus. Cai sangue nos olhos de Adão e ele leva um soco. Eu quase choro. Não!
não. Adão agora é obrigado a se defender e depois de toda a construção da força de Zeus, sabemos que cada um daqueles socos que Adão defende o levam ao limite. O cara que luta pra proteger seus filhos agora escuta as lágrimas dos mesmos juntos às minhas. O Adão pega a cabeça de Zeus para saber onde ele está, porque agora ele está cego. O Adão está cego, mas sorri e começa uma trocação de socos e por um momento esquecemos que cada soco de Zeus é mortal e simplesmente vamos à loucura torcendo para Adão que não pare de atacar, até que finalmente Zeus cai. Lembrando toda a explicação de como Adão não tinha como aguentar os ataques de Zeus, eu já tinha entendido sua morte em pé, e mesmo antes de ver eu já chorei. Desculpa, mas qualquer coisa a ver com figuras paternas e maternas pega automaticamente no meu coração. A carne é fraca, eu chorei. Adão não tinha como ele lutar. Eu sabia, no fundo eu sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim eu tive que chorar por sua derrota. Sasaki Koshiro versus Poseidon. É o carisma versus o anticarisma, olha que maravilha. Luta muito maneira de um espadachim com uma das melhores histórias, não só entre os humanos, como entre os deuses também, é mesmo. E o contraste entre personagens nunca foi tão grande. O Poseidon é tão ao contrário do Sasaki que sua história é uma merda pra compensar a muito divertida do Sasaki. E admito que foi meio decepcionante o fato do Poseidon não usar água, mas tem uma sensação muito legal na escolha de golpes do Poseidon que meio que dá a sensação da água. É, galera! Então vamos falar... Oh, caralho, quase morri. Por que isso? Eu dei um soco na minha garganta, meu Deus! Então vamos falar da luta que depois de ver todo o passado de Sasaki, percebemos que o nosso querido espadachim gosta de primeiro lutar com a pessoa, sabendo que vai perder, só pra aprender e depois fazer o treinamento específico para passar voado no nível de seu adversário. E isso cria um clima de tensão dos grandes, é muito bom, porque é uma luta até morte contra um deus, é algo completamente fora da zona de conforto, isso diminui muito suas chances de vitória. Nessa hora eu fiquei muito perdido, me perguntando o que ele iria fazer depois de Poseidon se recusar a mostrar seus golpes. A curiosidade quase me matou, afinal eu sou um gatinho. Entendeu? A curiosidade matou o gato. Enfim, a resposta veio numa espadada muito foda, usando uma das melhores técnicas para surpreender Poseidon, que não olhava em seus olhos. Sasaki consegue sua atenção e cria-se um clima de esperança na vitória de Koshiro Sasaki. E eu me surpreendi sinceramente com o movimento de Sasaki Koshiro ter sido tão simples, muito mais simples do que eu esperava. Uma direta e reta, simples e impactante. E é isso que é Shumatsu Valkyrie, por isso que Shumatsu Valkyrie é Shumatsu Valkyrie e é tão legal. E depois disso é só desgraça, e eu gosto da sensação que dá os quadros totalmente poluídos pelos ataques de Poseidon, já que uma informação marcada no coração do leitor a partir das duas últimas lutas é que mesmo os humanos sendo fortes pra caralho, seus aspectos físicos não se comparam aos dos deuses. Então eu realmente ficava sem respirar nessas páginas, de tanto medo que eu tinha de Sasaki perder. Já tinha sido 2 derrotas e não parecia ter modo de escapar, muito diferente no anime que tem mau espaço pra escapar e o Sasaki tá parado que nem um idiota. Eu disse que não ia falar do anime, mas eu realmente fiquei muito puto pelo anime não passar o sentimento de claustrofobia. Mas eu realmente fiquei muito puto pelo anime não passar o sentimento de claustrofobia do mangá. É difícil essa palavra? Na moral, o mangá foi desesperador e todo momento que o Sasaki conseguia se superar era como respirar mais uma vez. E vamos falar a real, o plot twist das 2 espadas pode ter sido muito óbvio pra muita gente. Eu suponho que deve ter sido muito óbvio pra muita gente. E eu mesmo supus isso por um momento, mas mesmo assim eu fiquei surpreendido, porque Sasaki com uma espada já conseguia refletir diversos ataques de Poseidon. Imagina com 2. Pena que Poseidon agora ataca com mais fortalecimento, digamos, de seus músculos. E o pingo de esperança se esvai. Mais uma vez afogados, eu virando a página, meu Deus, eu consigo respirar. Essa luta é desesperadora e na moral, cada golpe que Sasaki dava pra finalizar Poseidon, na hora final era como tirar a cabeça da água pra respirar, mas tu sempre era puxado de volta, o Poseidon não para, até que é tetra! Uou! Caralho! Que luta satisfatória, finalmente a primeira vitória da humanidade com o maior perdedor da humanidade, que ganhou usando a cabeça. É tão satisfatório depois de ver o Adão morrer. Essa vitória é completamente épica e exagerada. Eu tô meio empolgado nesse vídeo por algum motivo.
Tá legal, esse vídeo não foi uma grande análise de Shumatsu no Valkyrie, só foi eu muito empolgado falando da minha experiência com esse mangá divertido que prende muito o leitor. Eu acho que eu podia até ter falado melhor e mais técnica, mas sei lá. Diferente do anime, eu me empolguei, então quis fazer um vídeo empolgado, não é como se não tivesse muita gente falando de Shumatsu no Valkyrie. Agora, deixa seu like, compartilha e se inscreva. Aqui falamos de anime, séries e games. Obrigado por sua atenção, adeus!